A CPI, que investiga possíveis ilegalidades na gestão da CEMIG, ouviu na tarde desta segunda-feira 2 funcionários convocados como testemunhas. O diretor adjunto de Compliance, Riscos Corporativos e Controles Internos da estatal, Luiz Fernando de Medeiros Moreira, foi o primeiro a depor. O gestor do departamento responsável por garantir o cumprimento das leis, regras e regulamentos falou por mais de 2 horas, mas para os deputados ele se mostrou desinformado sobre as atividades do setor e análise de contratos sob suspeita de irregularidades. Uma auditoria realizada no início deste ano apontou um aumento considerável de contratos sem licitação. Um deles, no valor de 1 bilhão e 100 milhões de reais, foi feito com a empresa IBM para a prestação de consultoria em transformação digital e para implementar um modelo integrado de atendimento. A IBM subcontratou outra empresa, a AIC, para realizar o serviço. Os deputados questionaram Luiz Fernando se o setor de compliance não considerou conflituoso o fato de que um dos sócios da AIC era Cássio Rezende, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico da época, hoje falecido. O depoente disse que o contrato da IBM está em análise, apesar dos serviços já estarem em operação. O presidente da comissão, o deputado Cássio Soares, chegou a chamar a atenção da testemunha que reforçava nas respostas desconhecimento de fatos e irregularidades que não poderiam estar à margem do departamento responsável por fiscalizar a legalidade nos procedimentos. Mesmo depois disso, Luiz Fernando manteve o tom. Também não reconheceu suspeita de cartel no fato de que empresas que concorreram a uma mesma licitação para a CEMIG tinham sócios em comum. O diretor ainda foi questionado de por que o setor permitiu que a multinacional de vigilância Kroll, que investiga fraudes, tivesse acesso a computadores e informações da CEMIG antes mesmo da assinatura do contrato, que poderia garantir confidencialidade dos dados. O depoente alegou que confiou apenas na proposta de contratação enviada à empresa. Atitude que deixou ainda mais indignados os membros da comissão. De acordo com as investigações da CPI até o momento, o nome do segundo depoente desta segunda-feira aparece na origem dos contratos suspeitos. O diretor jurídico Eduardo Soares foi questionado sobre a prática da convalidação de contratos, que, de acordo com informações apuradas pela comissão, tem se tornado comum na atual gestão da CEMIG. Eduardo Soares alegou que a principal razão para que fornecedores prestem serviços para a companhia antes mesmo de firmarem contratos com a empresa é a urgência das situações. Argumento questionado pelos parlamentares, que apresentaram exemplos de contratos que poderiam ter sido feitos por meio de licitação, com o tempo e as normas que a legislação exige. Um deles foi feito com o escritório de advocacia Lefosse, para prestar assessoria e suporte jurídico na negociação da recuperação judicial da Renova, uma subsidiária da CEMIG. Segundo os deputados, a demanda para um processo conhecido anteriormente pela empresa já poderia estar prevista. E sobre esse contrato, a comissão ainda destacou que o diretor jurídico da CEMIG, Eduardo Soares, era sócio do Lefosse até 5 dias antes de assumir o cargo na estatal. A indicação do escritório foi feita por ele, que também assinou o parecer jurídico que aprovou a contratação. A justificativa da expertise para contratar sem licitação não convenceu os deputados no caso da IBM, que, por não ter capacidade técnica para executar o serviço solicitado, teve que subcontratar outra empresa, aquela que tinha entre os sócios um membro do governo. Para os deputados, não houve sequer publicidade suficiente da pesquisa realizada pela empresa, o que só reforça a suspeita de falta de lisura no processo.